Agora eu peço atenção de você que está em casa, com certeza tem idoso na família. Veja essa história. Uma idosa de 93 anos em situação de abandono foi resgatada lá no município de Branquinha. 93 anos, hein? Segundo a Defensoria Pública do Estado, ela estava trancada em casa, sem comida, em péssimas condições de higiene e com remédio vencido. Ivan Lemos está ao vivo com a gente para contar mais detalhes desse caso. Que situação, Ivan? Exatamente, Bia. Esse caso foi divulgado pela Defensoria Pública do Estado. Como você disse, aconteceu na cidade de Branquinha, no interior de Alagoas. Uma situação lamentável, essa idosa que foi encontrada numa situação deplorável dentro de uma casa sozinha. Ela não tinha comida na geladeira, a geladeira estava desligada. Nesse dia, foi na quinta-feira que a equipe foi até o local. Não tinha comida para ela comer, ela não tinha se alimentado ainda. Os remédios estavam vencidos. E na carteira de vacinação dessa senhora, de 93 anos, as vacinas estavam todas atrasadas. Ela não tinha, por exemplo, a vacina contra a Covid. Ela foi resgatada e levada para um abrigo, para um lar de idosos. O defensor público do Estado, João Augusto Senhorim, gravou um vídeo falando sobre esse caso. Na última terça-feira, dia 26 de março, a Defensoria Pública recebeu uma denúncia acerca da condição de uma idosa de 93 anos que morava em Branquinha, dando conta de que a idosa se encontrava numa situação precária de cuidados pessoais e abandonada pela sua família. Diante do que nos foi relatado e identificado pelo CRAS, nós ingressamos na quarta-feira de manhã com um pedido judicial de acolhimento dessa idosa numa instituição de longa permanência, um asilo, e com a decisão judicial já obtida na quarta-feira, na quinta-feira de manhã, dia 28, nós nos dirigimos à residência da idosa para retirá-la daquele local e colocá-la no abrigo para que fosse devidamente cuidada. Chegando no local, nós identificamos uma situação muito mais grave do que aquela que inicialmente nós acreditávamos. No imóvel, a idosa se encontrava trancada com a chave da residência junto com um familiar que não residia próximo a ela. Ela já era 10 horas da manhã, ela não tinha consumido nenhuma alimentação e ao adentrarmos a casa nós visualizamos uma situação completamente lamentável. A idosa não tinha ingerido nenhuma alimentação, embora fosse uma pessoa diabética. Na geladeira da casa não havia comida, a geladeira estava desligada, apenas com água. Havia algumas laranjas para ela consumir ao longo do dia, o que para nós restou caracterizado a situação de abandono. Mas não só isso, nós identificamos além disso uma situação de violência patrimonial, onde a idosa não tinha acesso sequer ao seu benefício previdenciário, que era gerido por um filho e que, segundo a própria idosa, não repassava nenhum valor para ela, e também situação de penúria pessoal mesmo da idosa, onde ela estava com condições de higiene precárias, unhas por fazer, baixo asseio pessoal, até mesmo com roupas íntimas que seriam limpas, teoricamente, sujas com mofo, diante da situação de abandono dos familiares. Diante da situação identificada, juntamente com o Serviço de Saúde e Assistência Social do município de Branquinha, conduzimos a idosa ao posto de saúde para que ela pudesse ter as suas condições clínicas analisadas. Identificamos também que ela não estava com a vacinação em dia, estava com atraso na vacinação de Covid, não havia sido vacinada em relação à influenza, gripe. Enfim, demos todos os encaminhamentos necessários para que antes do acolhimento na instituição de longa permanência a idosa pudesse ter um cuidado melhor de saúde. Penúria foi a palavra que o defensor público usou nesse caso, que foi encontrada uma idosa de 93 anos. Como ele disse, ela tinha direito previdenciário, ela tem direito ao benefício, recebe teoricamente esse dinheiro, só que não vai até ela, como disse o defensor, porque não tinha comida na geladeira, não tinha higiene, a casa estava mofada, e aí agora a polícia vai investigar também esse caso. Mas a gente está aqui para dar um outro serviço, porque em Alagoas tem um outro serviço que chama Idoso Protegido, que é um canal de denúncia em que as pessoas podem relatar maus-tratos contra idosos, principalmente em bases comunitárias da PM. Esse serviço funciona PM, Secretaria de Segurança Pública, Ministério Público, é tudo em conjunto. Então as pessoas podem denunciar. E existe um outro serviço muito importante em todo o estado, que é o Disque Denúncia. Só no ano passado foram 500 denúncias de maus-tratos a idosos aqui em Alagoas. Por isso eu vou conversar agora com a Eliane Araújo, que ela é chefe do Disque Denúncia aqui no estado.
Eliane, boa noite. É um serviço importantíssimo e, como você disse, é um número alto, né? 500 denúncias de matos a idosos no ano passado. Boa noite a todos e a todas. Exatamente. O Disque Denúncia é uma ferramenta importantíssima, porque ela é um canal sigiloso entre a população e as forças de segurança. Nós trabalhamos com todos os tipos de crimes, inclusive com violências contra idosos. Então é importante que a população denuncie os casos que elas sabem sobre negligência, lembrando que os crimes contra idosos não são só agressões físicas, né? São agressões financeiras, crimes sexuais, negligência, entre outros. Então, se você sabe de alguma situação que viola os direitos dos idosos, ligue para a gente, ligue para o número 181, o sigilo é garantido, garantimos o sigilo, não registramos nenhum dado do denunciante. Ele também pode fazer a sua denúncia através da web, de forma online, Disque Denúncia Segurança.al.gov.br ou baixando nosso aplicativo em qualquer dispositivo eletrônico. As 3 formas de denunciar, nós garantimos o sigilo. A gente sabe que o crime contra o idoso é um crime silencioso, que muitas vezes o idoso está já debilitado, ele não tem como pedir ajuda, ele não tem um aparelho celular. Então, só o vizinho ali, quem está próximo, os familiares, que vai sentir sua ausência e perceber esse tipo de violência, né? Então, funcionamos 24 horas, domingo a domingo, e a ligação é gratuita. Hoje, qual a taxa, o percentual de solução desses casos que chegam pelo Disque Denúncia? Você tem ideia, das 500 denúncias do ano passado, nós conseguimos averiguar mais de 94% das denúncias. Algumas, as pessoas não estão em casa, a gente repete, algumas se mudaram, por isso que a gente não fechou os 100%. Mas todas as denúncias são importantes, todas as denúncias são averiguadas. E como você bem falou, a gente trabalha em rede, com rede de apoio, com todos os órgãos, né, que trabalham a violência contra o idoso. E aí, além do idoso, o 181 é um serviço muito importante que a gente divulga sempre aqui na TV Pajuçara, que é um serviço que ele é para denúncia de qualquer tipo de crime. A senhora estava me falando antes da gente entrar ao vivo que existe um percentual muito alto de prisões que chegam por denúncias pelo Disque Denúncia, né? Exatamente. Cerca de 60% das denúncias terminam em flagrante, ou cumprimento de mandado de prisão, ou algum procedimento policial é aberto baseado nas denúncias. E para reforçar esse sigilo, inclusive, a gente não sabe nem quem são essas pessoas que trabalham na sala do Disque Denúncia, elas não são identificadas, né? As pessoas não sabem quem são essas pessoas. Exatamente, é um serviço de inteligência, não é identificado quem atende, não é identificado quem liga para a gente, né? Então, a população tem a certeza de que o sigilo é garantido. Não fica nem registrado o número da pessoa. Não, negativo, a gente não tem nenhum tipo de rastreamento, não registra número, nem internet. A gente não tem interesse em saber quem está denunciando. E sim, a denúncia em si, as informações criminosas, né? Então, denúncia sobre homicídio, violência contra a mulher, contra idoso, contra criança. Ligue para o Disque Denúncia, ligue 181. Eliane, muito obrigado por sua entrevista ao vivo aqui no Cidade. Então, como a Eliane disse, só no ano passado foram 500 denúncias de maus-tratos a idosos. 94% desses casos, a polícia conseguiu bater lá na porta e verificar a situação. E nos casos gerais de crimes, 64% das denúncias levaram à prisão de pessoas. Então, é um serviço importante, o 181, como ela disse, sigilo garantido, não se sabe nem quem são as pessoas que trabalham nesse lugar, justamente para preservar a segurança de quem está denunciando e também de quem está recebendo essa denúncia.